Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom? Hoje vamos falar mais um pouco de literatura, um livro de teologia. Infelizmente, esse livro não está disponível no mercado editorial brasileiro em língua portuguesa. El Espírito Santo em la Tradición Sinóptica, de C.K. Barrett, um teólogo biblista renomado, muito importante, e que faz um estudo exaustivo sobre o Espírito Santo dentro da tradição sinótica. Para quem não está muito familiarizado com a linguagem, os livros sinóticos ou evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos 4 evangelhos. 3 nós chamamos de sinóticos. E o autor fez um trabalho de pesquisa muito sério para ver por que é que dentro dos evangelhos sinóticos se fala tão pouco do Espírito Santo. Nós vamos ver lá na Anunciação, Maria fica sabendo, e também José depois, eles vão ficar sabendo que aquela gravidez, que aquele filho que ela vai ter é obra do Espírito Santo. Depois nós vamos ver de forma clara a ação do Espírito Santo no batismo do Senhor Jesus Cristo. Fora isso, são poucas as citações, são poucos os momentos que os 3 evangelistas trabalham a questão do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus durante o seu ministério. Se o Espírito Santo é tão importante, por exemplo, lá no livro de Atos, o próprio Lucas, que é autor do evangelho que leva o seu nome do livro de Atos, no livro dele se fala tão pouco do Espírito Santo, e já em Atos nós vemos a ação do Espírito Santo, tanto que o livro de Atos dos Apóstolos nós poderíamos tranquilamente chamar de Atos do Espírito Santo na igreja. Mas enfim, voltemos aqui. O autor levanta algumas hipóteses para se falar tão pouco do Espírito Santo dentro dos sinóticos. Uma das teses que ele levanta é devido ao problema que houve na comunidade de Corinto, que era uma comunidade muito pneumática, ou seja, os dons do Espírito se fazem presentes naquela igreja muito mais do que em qualquer outra igreja. Quando nós vamos ler as outras cartas, os outros livros do Novo Testamento, quase não se fala daquela maneira, daqueles problemas em outras igrejas, mas é algo muito próprio de Corinto, né? Os dons do Espírito, a profecia, a glossolalia, enfim, são muitos dons. E uma das teses, então, que o autor levanta é que talvez, isso é apenas uma tese, justamente porque os pneumáticos de Corinto se achavam superiores às demais pessoas, os autores tenham falado tão pouco sobre a ação do Espírito. Então, vamos dar uma passada rápida aqui na introdução, no sumário do livro, né? A concepção de Jesus pelo Espírito Santo, que nós já falamos, isso é algo que é muito claro nos evangelhos. O batismo de Jesus, ou seja, ali também há uma manifestação do Espírito Santo que desce em forma de pomba. E também o conflito dos maus espíritos, tentação e exorcismo. Nós vamos ver que há um conflito muito grande. Naquele momento que o Senhor Jesus estava aqui na terra, nós vemos que há uma proliferação de espíritos maus no mundo, muito provavelmente, aliás, com certeza, para dificultar o trabalho, a obra de Cristo. Depois, então, o autor faz um estudo sobre Jesus como taumaturgo, ou seja, Jesus como curador, como operador de milagres, e vai fazer um estudo mais sério, mais profundo sobre os termos dinamis, que quer dizer força, poder. Jesus age com o poder do Espírito, com a força do Espírito, e exousia, que é autoridade. Então, o uso dos 2 termos, esses são termos gregos, né? Dinamis e exousia, são termos gregos que o autor vai estudar profundamente, largamente aqui no livro. Depois, Jesus como profeta também
essa é uma ação do Espírito Santo, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o ato de profetizar é um ato do Espírito Santo de Deus na vida de homens e mulheres que profetizam no Antigo Testamento. E outras passagens que tratam do Espírito Santo dentro dos evangelhos sinóticos, mas não de forma tão evidente, tão clara. E uma conclusão, o livro está dividido em duas partes, e uma conclusão é sobre Jesus e o Espírito, qual a relação que existe entre Jesus e o Espírito, como se dá essa relação, como é que isso aparece nos evangelhos, como é explorado pelos três evangelistas. Por fim, então, na segunda parte, ele trabalha sobre a ação do Espírito na igreja. Como nós dissemos, Atos dos Apóstolos, nós vemos uma ação forte de poder, de força do Espírito Santo na igreja como o impulsionador. O Senhor Jesus Cristo diz que vai subir para os céus, mas que vai mandar o Consolador, vai mandar o Espírito Santo de Deus e que desce então sobre a igreja. Nós temos isso em Atos 2, em cumprimento à profecia de Joel. Pedro se lembra, quando faz o grande sermão, Pedro se lembra de Joel, que o Espírito Santo havia sido prometido de forma diferente, como no Antigo Testamento, que o Espírito Santo descia sobre alguma pessoa por um determinado tempo, para uma determinada atividade, e depois se retirava. Nós vemos isso, por exemplo, nos reis de Israel. O Espírito Santo se retira, como aconteceu no caso clássico de Saul. E aí, na igreja é diferente, ele desce sobre homens, mulheres e crianças, todo mundo. Essa ação do Espírito Santo na igreja é muito forte. Nós vemos isso de maneira muito clara no livro de Atos, que é também, conforme falei, do mesmo autor do Evangelho de Lucas. E por que falam os evangelhos sinóticos tão pouco do Espírito Santo? Então o autor vai levantar justamente aquela hipótese que eu falei aqui no começo, dos problemas dos pneumáticos de Corinto, e que talvez isso tenha sido um elemento inibidor. Enfim, é um livro muito interessante. Por que é que eu resolvi, mesmo o livro sendo em espanhol, ele não é um livro lançado recentemente, já é um livro antigo, da década de 60, quando ele foi publicado a primeira vez, em 65, tem minha idade, portanto, esse livro, eu sou de 65, é porque nós vivemos num momento em que essa questão do Espírito Santo está muito forte na vida da igreja cristã, seja na vertente pentecostal e neopentecostal, ou dentro do cristianismo católico romano, dentro do movimento carismático. São movimentos muito parecidos, muito semelhantes, em que a figura central desses movimentos é o Espírito Santo. Eles creem na atualização ou na atualidade dos dons, ou seja, que ainda tem pessoas que têm o dom da profecia, o dom da cura, o dom da glossolalia. O autor trabalha, então, tudo isso de maneira que esse é um livro muito oportuno, principalmente porque essa é uma questão que nós lidamos com ela constantemente dentro da igreja, porque, principalmente, quando nós vamos para as mídias sociais e para a própria televisão, o cristianismo mais popular nesses meios de comunicação é justamente esse cristianismo pneumático, carismático, pentecostal ou neopentecostal. Por isso que é tão importante nós estudarmos o assunto através de uma pesquisa tão séria, tão profunda de C.K. Barrett, e que muito vai contribuir com o estudo e o conhecimento a respeito do Espírito Santo e a tradição sinótica. Acho que tá bom, não é? Por hoje, um grande abraço para você que me acompanhou e a gente se encontra. Uma coisinha que eu quero pedir compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente, isso é muito importante, esse retorno é fantástico, é fundamental. E torne o nosso canal também mais conhecido, seja um propagador do Evangelho, como nós temos sido. Um grande abraço, que Deus o abençoe.